Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um mergulho profundo no nosso material de hoje. A gente tem uma história simplesmente fantástica para desvendar. É uma daquelas jornadas incríveis, sabe? Onde a geografia, a economia e a criatividade humana batem de frente para criar algo totalmente único. Nós vamos explorar a rica tapeçaria de Nazaré da Mata, uma cidade lá em Pernambuco que é carinhosamente chamada de a Terra do Maracatu. Então, bora lá? A nossa exploração vai seguir as raízes profundas dessa região e a gente vai descobrir como um lugar construído em cima de engenhos e canaviais conseguiu dar vida a uma das manifestações culturais mais fortes, vibrantes e sensacionais de todo o Brasil. Como uma pacata cidade açucareira se tornou o coração cultural vibrante de Pernambuco. Bom, essa é a grande âncora da nossa conversa. A gente não está aqui para ficar decorando data e fato aleatório, não. Nós vamos mapear uma jornada literal, saindo lá do solo escuro das plantações até chegar na pulsação frenética do ritmo. É literalmente o poder da transformação humana em ação. E, entendendo como isso aconteceu, a gente desvenda a verdadeira alma de Nazaré da Mata. Parte 1. Origens e os engenhos. Para a gente começar a entender toda essa transformação, é claro que precisamos voltar lá no comecinho, no período colonial brasileiro. Toda a história dessa região começa com o açúcar. Não tem como separar uma coisa da outra. Desde os primeiros dias, o desenvolvimento de Nazaré da Mata estava ali estritamente amarrado àquele ciclo exaustivo e gigantesco da cana-de-açúcar em Pernambuco. Mas olha, para o ciclo dominar a região com tanta força, o ambiente precisava colaborar, né? E a chave para isso se chama massapé. A gente está falando de um solo escuro, super argiloso e incrivelmente fértil. Esse solo funcionou como um verdadeiro imã econômico. A promessa de colher muita cana atraiu uma galera em busca de riqueza, mas tragicamente também trouxe à força milhares de pessoas escravizadas e arregimentou um sem fim de trabalhadores braçais. Foram as mãos dessas pessoas, trabalhando duro exatamente em cima desse solo rico, que começaram a levantar o assentamento, que mais tarde viraria a cidade. E a forma como isso aconteceu ilustra super bem um padrão clássico da nossa história. O povoamento inicial encontrou seus dois grandes pilares no trabalho pesado e na fé. A coisa começou a crescer e a ficar movimentada bem ali, na interseção do engenho Lagoa Dantas, que era o centro de toda aquela produção econômica e braçal, com a pequena capela de Nossa Senhora de Nazaré, que era o centro da vida espiritual da comunidade. Ou seja, foi exatamente ali, onde o suar de Moiracana se encontrava com as primeiras reuniões religiosas, que as raízes de Nazaré da Mata foram plantadas de vez. Parte 2. O caminho da emancipação. Com o vilarejo crescendo sem parar em volta da igreja e toda aquela força econômica robusta que vinha dos engenhos, a autonomia política era só uma questão de tempo. Afinal, onde a economia bomba, a necessidade de ter uma administração própria logo aparece. E a evolução foi bem rápida, viu? Em 1833, o lugar já tinha força suficiente para ser levado à categoria de vila, se separando finalmente do território de Goiânia. O grande marco zero dessa administração autônoma rola logo em seguida, no dia 17 de maio, com a instalação oficial da Câmara Municipal. E um detalhe muito bacana é que, até hoje, o dia 17 de maio é a data exata em que a galera de lá comemora a emancipação. Um pouquinho depois, em 1850, eles alcançam o status máximo e Nazaré recebe, de fato, o título de cidade. Mas peraí, como é que Nazaré virou Nazaré da Mata? O pulo do gato aqui é que a geografia física literalmente moldou o nome da cidade. Esse da Mata não foi só para ficar poético, não. Foi uma adição super prática, baseada em onde a cidade está localizada. Ela fica bem no meio, naquela faixa de transição exata entre a planície do litoral e as terras mais secas e acidentadas do agreste pernambucano. Uma área que, lá no começo, era completamente coberta por uma mata atlântica super densa. Então, o próprio nome da cidade já carrega um mapa do seu território. Parte 3. A capital do Maracatu. Agora a gente chega no clímax cultural dessa história toda. Se a base e a grana da cidade vieram do açúcar, a sua verdadeira alma, aquela identidade cultural inconfundível, nasceu no meio dos canaviais. Aquele ambiente super duro de trabalho nos campos de cana serviu, por incrível que pareça, como uma incubadora para uma identidade nova e muito brilhante. O maracatu de Baque-Solto, que a gente também conhece como maracatu rural, não veio de fora, sabe? Ele foi forjado ali mesmo. Ele é o resultado direto de uma mistura super complexa e profunda das tradições africanas, indígenas e da religiosidade local. E o detalhe mais impactante de todos foram os próprios trabalhadores rurais dos engenhos que criaram toda essa explosão cultural. Eles pegaram a dureza e o sofrimento do trabalho na cana e transformaram tudo isso numa expressão de arte e de resistência absurda. É a cultura florescendo exatamente onde a gente menos espera. E dessa expressão maravilhosa surge uma figura que é visualmente chocante, o maior símbolo da cidade, o famoso caboclo de lança. É, sem nenhum exagero, uma obra de arte em movimento.
Imagina só, primeiro a gente tem aquela gola enorme bordada com milhares de vidrilhos que ficam refletindo e brilhando debaixo do sol. Aí junta isso com aquele som inconfundível, o barulho pesado do chocalho gigante carregado nas costas, marcando o ritmo de cada passo. E para fechar, tem a fita presa firmemente entre os dentes, que dá uma aura meio guerreira, meio mística pro personagem. É uma experiência sensorial absurda, que prende a atenção e fascina qualquer um que tem o privilégio de assistir isso ao vivo. 1918. É super importante a gente ter em mente que a tradição do maracatu e Nazaré da Mata não é uma modinha recente, não. É algo que a cidade respira o ano inteiro através dos seus grupos históricos. E o ano de 1918 marca a fundação de um desses grupos seculares mais importantes de todos, o Cambinda Brasileira. E sabe onde ele foi fundado? Exatamente no Engenho Combe. Ou seja, é a prova viva e inegável de que o patrimônio cultural e toda aquela infraestrutura agrícola dos engenhos estão amarrados juntos há mais de um século. É muita história. Parte 4. Fé, tradição e atualidade. Bom, a gente já falou bastante sobre a terra, o açúcar e o ritmo frenético do maracatu. Mas tem um outro pilar gigantesco que mantém o coração dessa cidade batendo firme: a devoção religiosa. Aquela mesma fé que estava lá no comecinho, na pequena capela do engenho, continua sendo a grande âncora da vida em Nazaré da Mata até hoje, e convive perfeitamente lado a lado com toda a música vibrante da região. A religião ainda é uma força super definidora por lá. A cidade não é só um polo cultural incrível, ela também é a sede da Diocese de Nazaré. A devoção acabou moldando o espaço físico com a imponente Catedral de Nossa Senhora da Conceição, que é um dos maiores marcos históricos lá no centro. E tem mais! A padroeira Nossa Senhora da Conceição não dá só o nome para a catedral. Ela também é inspiração da festa anual que atrai milhares de pessoas todo ano, mantendo esses costumes antigos super vivos e pulsantes. O que leva a gente a um contraste simplesmente lindo. A grande mágica de Nazaré da Mata hoje mora justamente nessa dualidade. De um lado, a gente tem aquela calmaria clássica do interior, aquela herança histórica toda, com os antigos engenhos espalhados por uma paisagem rural super tranquila e silenciosa. Mas quando a gente vira a moeda, uau! Temos uma efervescência cultural profunda, uma energia que é explosiva, cheia de ritmo e cores, que toma conta de cada ruazinha durante o carnaval com a passagem do maracatu. É um lugar que enche os seus moradores de orgulho exatamente porque consegue misturar a paz da sua história com o barulho contagiante da sua cultura. Toda essa história que a gente explorou hoje deixa uma pulga atrás da orelha sobre o poder oculto dos lugares onde o ser humano trabalha duro. Se aqueles campos de cana pesados de Nazaré da Mata conseguiram dar origem a uma arte tão espetacular e única como o maracatu rural, fica a grande questão no ar. Que outras tradições modernas e super vibrantes nasceram em segredo, escondidas nas sombras dos campos agrícolas da história pelo mundo afora? É uma reflexão forte sobre a nossa resiliência e a necessidade humana inata de criar beleza, não importa o quão duro seja o chão que a gente pisa. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa nossa exploração. Continuem curiosos e a gente se vê na próxima.